Oi, gente, vamos a mais uma palavra de Deus que nos dá direcionamento porque as coisas têm dado errado em nossa vida. E a passagem de hoje é em 1 Samuel 5 e 6. Eu vou fazer um resumão e ler só alguns versículos para vocês. E é o seguinte, em 1 Samuel 4, conta que os filisteus venceram os israelitas. Para quem não sabe dessa história, eu fiz um vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre isso. E pasmem, não é combinado, nem é uma sériezinha não. Eu oro e eu peço para o Senhor me dar uma palavra e abriu num capítulo anterior. Então vamos lá. Os filisteus, eles eram inimigos dos israelitas. Os israelitas é o povo de Israel, né? Os amigos de Deus, é o povo que Deus protegia. É de onde vem a descendência de onde Jesus nasce, é dos israelitas. E antes que vocês comecem a falar e tal, porque Deus não é justo, porque Deus castigava e tal, gente, isso é na antiga aliança, isso foi antes de Jesus vir. Quando Jesus veio à terra, o véu se rasgou e o amor de Deus pôde ser derramado sobre todos. Porque antes de Deus ver a gente, ele vê Jesus, ele vê o sacrifício que o Filho dele fez na cruz. Por isso que a gente fala tanto de Jesus e do amor dele. É preciso entender o que o amor de Deus fez de dar o seu Filho para nos salvar e nos dar esse livre acesso a ele que a gente nem sequer valoriza. E vocês vão ver no capítulo como era difícil o acesso a Deus. Então vamos lá. No capítulo 4 fala que os filisteus venceram os israelitas em uma guerra. Muitos homens de Israel foram mortos. E sucedeu que eles chegaram tão abatidos assim em suas tendas. Eles começaram a indagar por que o Senhor nos feriu de tal forma. E pediram para trazer a Arca da Aliança para eles se alegrarem. A Arca da Aliança naquela época era onde habitava a presença do Senhor. E que, pasmem, não era todo mundo que tinha acesso. Na verdade, quase ninguém tinha acesso. Só os sacerdotes. E eles precisam estar assim com a vida quase que perfeita, porque senão eles eram consumidos diante da presença de Deus. Então, eles pediram para trazer a arca até eles, e quando a presença do Senhor chegou, eles se alegraram com essa presença. Aquele barulho, toda aquela festa, toda aquela alegria, começaram a não entender. Como é que esse povo está feliz que eles acabaram de perder uma guerra, se a gente acabou de matar milhares de homens deles? Não entenderam, né? E aí foram lá ver o que era e eles entenderam que era a Arca da Aliança. Os filisteus, os inimigos, como sempre, né, tem aquela invejinha, mandaram ir lá saquear os israelitas de novo. E nessa vez eles roubaram a Arca da Aliança. Eu quero fazer um parêntese sobre isso. Não importa em que estágio a gente esteja da nossa vida, por pior que esteja, por tudo que a gente tenha perdido tudo. Quando a presença do Senhor chega em nossas vidas, é impossível a gente não se alegrar, é impossível as pessoas não escutarem a nossa alegria, o nosso grito de júbilo, sabe? A nossa vitória. Porque quando a presença de Deus chega, tem que haver mudança, sabe? Não importa qual é a situação, mas há sim uma mudança. E o segundo parênteses não importa se você acabou de ser derrotado, não importa se você acabou de perder algo, não importa a situação que você esteja passando, em qualquer resgate que você tenha da sua alma e da sua alegria, o inimigo ele vai se levantar novamente para tentar te destruir, porque ele sabe quem você é. Se você se posicionar em alegria, se você se posicionar diante da presença do Senhor, ele sabe o poder que você tem e que ele não vai conseguir te derrubar. Então esse parêntese fica aberto. Quando a presença do Senhor chega, há mudança de alegria, não importa em que situação você esteja. E os inimigos, eles sempre vão tentar te derrotar. Mas se você se posicionar diante da palavra do Senhor, diante da presença de Deus, não haverá inimigo que possa contra você. E aí, os filisteus não satisfeitos, né? Foi lá e roubaram a Arca da Aliança dos israelitas. Mas como eu já falei, a Arca da Aliança era onde habitava a presença de Deus e não era todo mundo que podia ficar diante dela. E Deus começou a ferir os filisteus, Deus começou a castigar. E aqui no versículo 6, 1 Samuel 5:6 fala: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território.
No versículo 4 fala que, levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas, deles ficaram apenas o tronco. Então Deus castigava sim, porque eles não tinham acesso à presença de Deus. E aí, quando isso aconteceu, os filisteus disseram: manda essa arca de volta. Vai passando de cidade em cidade até chegar a um lugar onde ela esteja e não fira ninguém. Mas a presença da arca da aliança, que todos sabiam que onde a arca estava, que não deveria estar, ali haveria destruição. E eu quero fazer outro parêntese para vocês. Não importa se onde você está é o lugar errado. Nunca vai haver felicidade, nunca vai haver realização, só vai haver dor, só vai haver sofrimento, porque você está no lugar errado. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Não importa se você está pulando de galho em galho, enquanto você não estiver no lugar certo, só haverá dor. E com esse resumo de 1 Samuel 5 e 6, depois vocês dão uma lida para você ver a história na íntegra, eu quero falar justamente isso. Que as coisas estão dando errado para você, talvez porque você esteja no lugar errado, sabe? Aonde a gente está, muitas vezes a gente se esforça para ser aceito, mas a gente não é. A gente se molda a padrões que não são alinhados ao nosso caráter, porque aquele lugar não é para onde a gente está. A gente sofre perdas, a gente sofre calúnias, a gente é machucado, a gente é pisado, porque a gente está no lugar que não é pra gente estar, sabe? Deus nos separou. O Senhor, Ele tem amor, Ele tem cuidado, Ele tem ciúme de nós e a gente não pode estar em qualquer lugar. Talvez a situação que você se encontra nesse momento não tenha sido você que tenha se colocado, talvez tenha sido uma circunstância que tenha acontecido e você simplesmente caiu nas mãos do inimigo, você caiu no lugar que você não queria, você caiu numa situação que você não almejava, mas não tem problema. Deus é misericordioso e Ele tá aqui te falando que você pode recalcular essa rota. Ele quer fazer esse giro na tua vida e te levar de volta ao lugar que é teu, ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque quando a gente está na presença do Senhor, como eu falei no começo do vídeo, coisas boas acontecem independente das ruins. A presença do Senhor, ela traz alegria. Quando a arca começou a passar de cidade em cidade, em umas das cidades, eu acho que Asdon, eles disseram: não manda a arca vazia, manda com sacrifícios, com ofertas. E eles fizeram ouro, eles fizeram bezerros de ouro, sacrifícios e tudo mais, para não mandar a arca vazia, sabe? E muitas vezes quando a gente sai dessas situações, a gente sai carregando tanta dor, a gente sai carregando tantas coisas que a gente não queria, mas ela está indo com a gente para o lugar que a gente deve estar. Eu vou ser mais clara. O inimigo pode ter te roubado. Você pode estar em uma situação em que você não escolheu estar ou que você escolheu estar, mas aí não é o teu lugar e só vai trazer dor. Mas quando você for de volta para um lugar que é seu, na presença do Senhor, você vai sim trazer com você todas as experiências que você viveu, boas ou ruins, todas as dores, todas as marcas, todas as cicatrizes. Mas lá em 1 Samuel 7,3, Samuel, quando recebeu a arca cheia de ofertas, ele disse: esvazia tudo, tira tudo. Eu vou ler o versículo para vocês. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ou seja, a gente tem sim que abrir mão de todas as dores, de todos
os sentimentos, todas as cicatrizes e mágoas que a gente traz, sabe? Para que a gente possa estar diante do Senhor limpo, para que Ele possa nos encher e fazer algo novo em nossas vidas, para que Ele possa nos livrar dos nossos inimigos, porque não adianta você sair do lugar que você não deve estar no lugar que você deve estar carregando as coisas do outro lugar. Não adianta, você só mudou o ambiente, você tem que mudar o seu interior. Eu sei que pode ter ficado um pouco extenso, mas é porque é um assunto bem complexo mesmo. E você vê que a Bíblia ela é bem mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Toda igreja fala isso, mas é muito verdade. E sabe, mesmo falando de Antigo Testamento, de antes de Cristo, o Senhor já sabia que a gente estaria em situações que a gente não deveria estar, que isso nos traria danos e que a gente muitas vezes tenderia a carregar conosco todo esse peso emocional, todas essas dores, essas situações, sabe, que nos matam por dentro. Mas o Senhor fala, se esvazia porque Ele quer nos encher daquilo que é dele. E quando a gente estiver no lugar que o Senhor preparou para nós, haverá alegria e os inimigos vão ouvir de longe, só que dessa vez Ele não tem poder sobre você. Se essa palavra te tocou, se essa palavra chegou ao teu coração quentinha, se o Senhor te aqueceu com essa palavra, deixa nos comentários, compartilha com alguém, sabe? Não é sobre mim. Pelo contrário, eu acho que eu nem tenho esse dom, mas não é sobre mim, sabe? É sobre o Senhor, é sobre o chamado que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei, sabe, que pessoas precisam do socorro do Senhor muito urgente, e a gente pode ser esse canal de Deus, compartilhando um pouquinho, 1% do que a gente saiba para mudar a vida de alguém. Então eu quero muito que Deus abençoe vocês, que a palavra do Senhor ela chegue para quebrar todo jugo, todo mal que tenha se implantado em nossa vida, e que a gente possa caminhar para o alvo e nos encontrarmos no lugar que nós precisamos estar. Me perdoem pela transição de tantos vídeos. Eu tentei gravar no vídeo completo, mas não deu certo. Então eu tive que gravar do Instagram e juntar todos os vídeos. Mas o que importa é a palavra do Senhor chegando sobre nossas vidas. Que Deus abençoe infinitamente mais a vida de vocês. Curte, compartilha e se inscreve, tá?